Olha, há quem diga o seguinte: eu sou discípulo de Cristo ou discípulo de Jesus Cristo. Mas nós temos que entender que ser discípulo de Cristo ou do Senhor Jesus não basta dizer que é discípulo. Como assim? Então, iremos falar sobre este assunto. Quem são de fato os discípulos de Cristo? E qual é a atitude que eles tomam e que eles seguem em sua vida, demonstrando assim que esses são de verdade ou realmente discípulos de Jesus. Mas antes da mensagem, deixa eu me cumprimentar, que quem fala é o pastor Júnior Miranda e é mais um momento da mensagem especial. E a mensagem especial do dia tem como tema: o discípulo de Jesus deve levar a sua cruz. Então, já com isso, você já consegue entender, já começa a entender quem é ou quem são os discípulos reais de Cristo. A mensagem está no livro de Lucas 9, versículo 23, diz assim, dizia a todos, no caso Jesus dizia, ensinava, dizia a todos: se alguém quer vir após mim, em outras palavras, quer me seguir, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e segue-me. Tá vendo? Então, o Senhor Jesus aqui ele nos ensina que o discípulo dele ou a discípula dele é aquele ou aquela que segue a ele, só que esse seguir não é simplesmente um seguir você andar atrás dele. Porque muitos até dizem seguir Jesus, E seguem de fato. Só que o que é necessário para que uma pessoa ela seja de fato discípulo de Cristo ou discípula é quando ela nega a si mesmo todos os dias. Porque ele diz, se alguém quer vir após mim, então, se você quer seguir a Jesus, olha o que você tem que fazer. A si mesmo se negue, ou seja, abra mão de sua vontade. Porque não é possível uma pessoa seguir a Cristo seguindo a sua própria vontade. E muitos, infelizmente, têm feito isso. Muitos têm seguido a Jesus, mas segundo as suas próprias vontades. E isso não vai ter sucesso, isso não vai ser bom, porque se eu escolho seguir a Cristo, já não é mais a minha vontade que eu tenho que seguir, e sim a dele. Você consegue entender? Então, e diz mais, e dia a dia, manhã após manhã, dia após dia, tome a sua cruz. E esse tomar a cruz é você aceitar em sua vida o que vai acontecer nela, ou seja, a pessoa que ela se declara ou que ela serve de fato a Jesus, ela vai passar por momentos que ela não gostaria de passar. Familiares vão estar contra ela, amigos vão se colocar contra ele. E nós temos que levar a nossa cruz, nós temos que ser decidido naquilo que queremos. Eu não posso retroceder por causa de amigo. Eu não posso retroceder por causa de familiares. Porque quando a pessoa ela assume o seu compromisso com Cristo, é certo que vai ter oposições contra ela até de dentro da própria casa. E esse levar a cruz dia após dia é você abrir mão de coisas e até de pessoas que te podem afastar você da fé ou de Deus. E o que a gente vê no dia de hoje, ou hoje em dia, são muitos cristãos, ou que se dizem cristão, ou que se dizem seguir a Jesus, só que quando é para mostrar de fato se ela segue ou não, se ela serve ou não,
não demonstra isso. Por quê? Porque não abre mão da sua vontade. A pessoa ela quer fazer a vontade de Deus segundo a dela e não pode. Nós temos que fazer a vontade de Deus segundo a vontade de Deus. Lembra do Senhor Jesus quando ele estava prestes a ser morto por nós? Ele disse: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Logo depois ele disse: mas porém que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Agora, por que Jesus falou que deveria ser feita a vontade de Deus e não a dele? É porque Jesus estava ali, ou ele veio a este mundo, não para fazer ou cumprir a vontade dele, Jesus, mas para seguir e cumprir a vontade de Deus. Então nós estamos nesse mundo, nós que assumimos a fé, não para cumprir a nossa vontade, ou fazer, ou satisfazer as nossas vontades, e sim a de Deus. Então, meu amigo, ou minha amiga, meu irmão e minha irmã, se você de fato quer ser um discípulo de Cristo ou uma discípula de Cristo, então você tem que seguir a Ele, mas nesse seguir você tem que abrir mão de muitas coisas que não agradam a Deus. Você gostava antes de ir para uma festa que ali tinha bebida, tinha drogas, tinha isso e aquilo. Hoje você já não pode mais. Não que você seja obrigado a não ir. A questão é que quando a pessoa ela assume o compromisso com Cristo, ela abre mão de tudo aquilo que possa escandalizar o nome de Cristo. Você entende? Ninguém é proibido, Jesus não proíbe a pessoa de nada. Agora, se você quer servir a Ele, então você tem que entender que muitas coisas não é favorável você realizar ou fazer. Porque senão você vai estar escandalizando o nome de Jesus. E é uma coisa que a gente não deve fazer. Nós temos que honrar o nome de Cristo. A cada dia levando a nossa cruz, assumindo os nossos próprios problemas e procurar em Deus resolvê-lo. Você entende? Vai ter familiar seu que vai ser contra você, mas nem por isso você tem que deixar sua fé em Deus. Tem muitas pessoas que pelo fato de receber ou de, sabe, ir contra ela muita pressão de familiares, sabe? Às vezes a pessoa por servir a Cristo, ela perde até o emprego, porque o patrão ali não é um cristão e não aceita que cristão trabalhe para ele, porque sabe que um cristão é uma pessoa justa e não vai aceitar a injustiça dentro da empresa ou se submeter à injustiça. Então, por isso, muitas pessoas cristãs e que seguem a Cristo de verdade perdem o emprego, né? Perdem isso ou perdem aquilo. Por quê? Porque são pessoas que elas têm que assumir, elas têm que levar a sua cruz. Meu irmão, pelo fato da pessoa servir a Deus, o mundo vai odiá-la. A pergunta que eu te faço é: você de fato quer seguir a Cristo? Se a sua resposta é sim, então você tem que, a partir de hoje, passar de fato, levar a sua cruz. Assumir ou aceitar que os problemas vão vir. Só que em Deus todos os problemas são resolvidos. Ele vai te dar força quando você estiver fraco. Ele vai te levantar quando você cair. Ele vai te curar quando você estiver doente. Ele vai te restaurar quando você já não tiver mais como suportar, como aguentar ou não ter mais força. Ele vai te dar vigor. Agora, assuma a sua cruz, leve a sua cruz. Assuma os seus erros diante de Deus. Para que assim, de fato, você se torne um discípulo de Cristo. E você, de repente, que está aí me ouvindo agora, que diz ser discípulo de Cristo ou discípulo de Cristo, e não leva a sua cruz, me perdoe o que eu vou falar, ainda você não é um discípulo ou uma discípula de Cristo. Porque o real discípulo, ele leva a cruz. Ele está disposto a lutar pelo Evangelho. Ela está disposto a abrir mão do que tiver que abrir para seguir a vontade de Deus. Você está disposto a abrir mão do que tiver que abrir para servir a Cristo? Se a sua resposta é sim, então faça isso a partir de hoje. Porque vai ter oposição contra você. Vai ter inimigos contra você. Vai ter adversário contra você. Vai ter familiares seu contra você. Mas leve a sua cruz
e Deus vai te dar força para carregá-la, certo? Então, meu irmão, minha irmã, essa é a mensagem de hoje para a sua vida. Hoje eu queria terminar essa mensagem realizando uma oração por você, tá? Posso? Então vamos orar? Feche seus olhos aí, por gentileza. Se você puder, coloque a mão sobre o seu coração e deixe eu orar pela sua vida. Senhor, Deus Todo-Poderoso, alcance essa pessoa agora, Pai. E o propósito do Senhor é que nós sejamos discípulos de verdade. Nos ajude, Deus. Ajude esta pessoa a se tornar um verdadeiro discípulo. Aquele ou aquela que leva a sua cruz, seguindo o Senhor e leva a sua cruz. Assume os seus pecados, assume os seus erros, assume que precisa de mudança, que precisa do Senhor. Então, Pai amado, alcance poderosamente esta pessoa agora. Eu te peço que a bênção do Senhor, a força, o vigor, a coragem para resistir e suportar do Senhor esteja sobre a vida desta pessoa, meu Deus. E que nós não façamos a nossa vontade, sim a do Senhor, para que assim sejamos de fato teus discípulos e venhamos assumir ou carregar nossa cruz pela força do Senhor. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe meu irmão, minha irmã, tá bom? Fique na paz. Medite nessa mensagem, tá? E se você puder, compartilhe essa mensagem para alguém, para um amigo seu, para um familiar, sabe? Para uma pessoa cristã que você tem visto que ela precisa da palavra, que ela precisa ouvir o Evangelho. Esta foi mais uma mensagem especial. Estamos aqui todos os dias colocando uma mensagem, né, especial como esta. E eu quero que você se inscreva no canal, ative as notificações para as próximas publicações, para que você seja notificado, tá bom? Deus abençoe, fique na paz até lá. E olha, não se esqueça, Deus é bom, Deus é contigo. Deus abençoe.